Bem-vindos ao DeckCast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. E no episódio de hoje, temos a honra de receber um cara que possui mais de 15 anos de experiência em preparação física e fisiológica de atletas amadores e profissionais, como Anderson Silva do UFC, Letícia Buffoni do skate, entre muitos outros. Ele é bacharel em educação física e atualmente desempenha o papel de consultor técnico na Integral Médica. Além disso, atua como treinador e preparador físico de ciclistas, desenvolvendo um trabalho importante no aprimoramento do desempenho e na gestão de risco para corredores e triatletas. Além de tudo isso, ele se dedica diariamente em suas redes sociais a compartilhar tudo sobre suplementação e treinamento eficiente. Preparem-se para um episódio incrível com ele, Gustavo Barquilha. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer estar aqui. Já conheço todo mundo aqui já de longa cara. A Gi já fez aula comigo, já Foi meu fomos... professor de pós-graduação. Você não é de bauruense, né? Você não é de Sou Bauru, bauruense, né? É bauruense? sou bauruense. Então é meu conterrâneo também. A gente conheceu lá, A gente inclusive. conheceu lá. E é uma honra falar sobre treino, sobre suplemento, sobre nutrição, fisiologia, performance. Essa é a minha vida, todo dia. Tá no lugar certo, né? Isso é o que a gente mais fala aqui, né? Não, e uma observação aqui. Bauru só deve ter academia, né? Cara, tem bastante. Em cada quadra lá tem um... Bauru Pior é que tem. pequeno, mas promete muito, hein? Não, e parece só fera de Bauru. Lá não tem atleta mesmo. amador. Lá Bauru é só O performance. pessoal fala da água de Campinas, é que não estudaram a água de Bauru ainda, viu? É totalmente fitness. Não, pelo menos assim, no CrossFit creatina. tem uns atletas muito bons de Bauru. Que E se muito destacam boxe em também, cenário né? nacional, tem muito boxe, é verdade. Pro tamanho da cidade tem muito Nossa, boxe, né? muito. Vocês sabem que o Pelé saiu de lá, né? De Bauru e Santos. Não, o Santos foi depois. Ele começou em Bauru, no BAC, né? Sabia. E aí de lá ele depois foi pra Santos. Legal. Gu, mas vamos lá, né? Falar sobre aquilo que o povo quer saber, né? Bora. Mas eu queria te perguntar até assim, agora uma pergunta até mais específica, pensando em atleta amador ou até mesmo atleta profissional, né? Quando o atleta ele te procura, pensando num treinamento e num trabalho mais específico para aumento de performance no esporte que ele tá atuando ali, o que você considera indispensável? Quais são as métricas que você usa para avaliar esse atleta? Porque são atletas de diversas modalidades diferentes, né? Vou pegar assim, o que eu acho que eu entendo como diferencial meu, já nesses 15, 20 anos aí. Acho que a primeira coisa que eu faço, entender a rotina dele. Primeira coisa. Então, assim, não adianta eu... Vou dar um exemplo de um ciclista. Não adianta eu falar que 20 horas de pedal por semana é o fantástico para melhorar a performance de uma pessoa, sendo que esse cara tem 3 filhos, uma mulher, trabalha, não vai rolar. Então eu tenho atletas hoje que treinam 7 vezes por semana e tem alguns que treinam 2 vezes por semana. Então a primeira coisa, antes de eu prescrever qualquer coisa, como que é a sua vida? O que você faz? Tem cara que dorme 4 horas por noite. Então tem alguns que comem 2 vezes por dia. Então, primeira coisa que eu pego é uma anamnese, converso com ele, entendo tudo. Porque quando a gente vê todo mundo treinando no box, por exemplo, a gente tá vendo ali o conjunto. Mas quando você pega a história de cada um, você entende até mesmo a lesão que ele teve pode ter a ver com lá na ponta dele estar sem dormir porque tem uma obra do lado da casa dele. Um exemplo bem... Mas isso acontece, isso é real. Então, a primeira coisa que eu faço, antes de ver nível de força, de potência, de qualquer coisa, como que é a sua vida? Tem cara... Vou te dar um exemplo. Pra mim, semana retrasada chegou. Poxa, eu consigo treinar 6 vezes por semana, bike. Falei, pô, legal. Eu falei, como é que é? Não, eu durmo mais ou menos meia-noite, 11h30 e acordo às 3. Eu falo, pera, você consegue treinar como? Não, porque eu acordo de boa, eu não preciso dormir. Aí eu falei, cara, mas por que você tá me procurando? Porque eu tenho tido risco, porque eu tenho tido mais lesões, eu tô perdendo rendimento. Eu falei, então você não consegue treinar 6 vezes por semana. Eu preciso convencer ele de que, pô, vamos lá, então, vamos em vez de treinar 6 vezes por semana, vamos concentrar volume em 3 dias e dorme 3. Então, mas se eu não pergunto pra ele, simplesmente vou lá e prescrevo o treino, eu quebro o cara. Eu entro num overreach não funcional ou num overtraining. Não é exatamente o que vai fazer, é quem vai fazer, né? E assim, é o que mais chega pra mim. Postei sobre isso essa semana. Tipo, uma pessoa chega pra mim com overtraining. É que overtraining, na verdade, é multifatorial. Você não tem um marcador que fala, eu tenho overtraining. Só que você sabe que por diversos parâmetros, né? E aí você pega a pessoa treinando e você fala, misericórdia, não tá recuperando. E é uma coisa simples. Sim. Mas se não tiver isso na anamnese,
Às vezes você tem lá um mega laboratório de 100 mil reais e você não faz as perguntas certas no momento É, certo. é. Aí eu quebro a pessoa. E até falando em overtraining, já que você tocou no assunto, nem era a próxima pergunta, mas é um assunto interessante, assim. Peraí. Antes de você continuar, vocês já viram a qualidade que vai ser esse episódio. Já com essas duas, já veio de voadora no peito, né? Então é o seguinte, antes de vocês continuarem, fiquem aqui, inscrevam-se no canal, deixa o like, Importante. compartilha esse vídeo, porque hoje, aqui a qualidade, ó, high level o Todas negócio. as dúvidas de vocês serão tiradas, calma. Fiquem AK. Continua aí, Gisele. Sabe o que eu queria? Eu acho que seria legal você falar. Uma pessoa sozinha, ela consegue identificar algumas características que ela está em overtraining? Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Porque é como você falou, é multifatorial. Sim. Mas como que a pessoa ela pode identificar isso sem necessariamente estar com um profissional? Não consegue, por quê? Primeiro, a gente tem atleta que ele é altamente motivado e tem uma meia dúzia que não é tão motivado assim. Mas o cara que entrou em overtraining, a pessoa que entrou em overtraining, o atleta, geralmente é por excesso. Então esse cara já é motivado por natureza. Então assim, vou dar um exemplo muito comum. Quando eu comecei no MMA, eu tinha um lutador, tá? E assim, ele era um lutador que ele era muito brincalhão, ele era muito chato. Ele era aquele cara que não parava, ele era aquele cara altamente confiante, era aquele cara focado. E ali, em algum momento, ele começou a perder essas características, mas você não consegue perceber que isso é um overtraining. Ele pode ter evoluído psicologicamente, Sim. entrou numa igreja, sei lá, mudou o perfil dele. Só que aí ele começou a perder performance. E o que geralmente o profissional faz quando alguém começa a perder performance? Ele aumenta, coloca mais peso, coloca mais carga. Só que quando você está em excesso, o aumento do volume, principalmente, é o volume alto que vai fazer você ter o overtraining. Então você começa a fazer o quê? Você começa a aumentar a carga de treino e o cara já tá sobrecarregado. E ali porque, mas eu não treino, eu treino menos do que o Gui. Só que o Gui ele pode comer muito mais do que eu, dormir muito mais do que eu. Então, o meu treino menor de volume pode ser muito mais estressante do que o dele. Sim. E aí você junta tudo. E aí o cara, dificilmente você vê alguém falar, eu tô em overtraining, por isso que eu tô perdendo performance. Geralmente, e o próprio treinador fala isso. Cara, coloca mais peso, você tá treinando com muita pouca carga, aumenta o volume. Hoje está muito em alta essa palavra no CrossFit. Volume, resistência. Então, cara, o volume lascou. Se você é como você comparar um velocista com um maratonista. Olha para os dois, todos os parâmetros. Você vai ver que o velocista ele é muito mais inteiro do que o maratonista. Só que aí o médico pode ajudar. Não com marcadores. Já vai entrar num tema mais técnico, mas sei lá, tem um marcador muito raso, CK, creatina quinase. Que a gente vê muito em reportagens de televisão. O atleta tá com a CK alta e ele foi tirado do jogo. Besteira. Então, mas tem marcadores reais, tem marcadores inflamatórios, psicológicos. Psicológicos é padrão e performance é padrão. Mas pode ter distúrbio de sono, pode ter distúrbio de alimentação, Sim. você pode ter questão de ansiedade, você pode ficar menos confiante. Cara, são pelo menos 40 sintomas. Sim. Gui, você gosta de trabalhar com percepção subjetiva de esforço? Pra mim é o começo de tudo. Você começa por ela. Sabe uma Então- lógica que eu uso? Eu treino, não tenho muito dia certo de descanso. Às vezes eu treino 10 dias seguidos, descanso 2, rotina meio maluca. Quando eu fico dolorido, posso ser muito ignorante que eu vou falar agora, mas é o que eu uso. Quando eu fico dolorido em algum músculo que eu geralmente não fico dolorido, eu sinto que eu preciso dar um restzinho. Falo, tô achando que pegou. E se eu não fico, pra mim tá tudo certo. Posso virar 2 semanas lá treinando. Eu treino, obviamente, que não é treino de performance, não é pra competição. Lifestyle, né? Lifestyle, mas é uma estratégia que eu uso há anos. Isso vale pra você, mas então eu vou te jogar um outro exemplo. Vamos pegar o exemplo mais comum do mundo de academia. Mulher querendo perder... Mulher porque é mais comum. Mulher querendo perder peso, ela faz aula de ginástica de manhã, faz esteira, faz musculação, não come, tem família. Ela também quer estilo de vida, ela quer, na verdade, estética. Mas você pega uma pessoa que já não tá comendo porque quer perder peso, não pode comer. Isso é a primeira coisa. Ela já não dorme porque ela tem marido, ela tem um monte de criança em casa, às vezes. E aí ela quer fazer aula de jump, depois ela quer fazer esteira, depois ela quer fazer musculação, é volume de atleta. Numa mulher que às vezes fica em casa.
Exato. E ela quer perder peso. Então, quando a gente pensa em overtraining, você faz o quê? Você trabalha... Isso é muito comum. Na verdade, essa ideia de que a gente tem que ter dias fixos para treinar e de recuperação não é a melhor estratégia. Ó, Porque isso é- você isso é não legal, hein? considera... Corta aí, produção. Você não considera a sua recuperação, e são pessoas diferentes. Eu conheço pessoas que com 3 dias de treino, elas estão estafadas, estão estressadas. E tem cara que treina 10 dias seguidos e dá 1, 2 dias de off. E o CrossFit, aí você pega a diferença, por exemplo, de CrossFit com musculação. São características diferentes. O CrossFit é volume maior de corpo inteiro. A musculação é volume maior de músculo no mesmo dia. Aí você começa a casar. A gente vai ficar um dia inteiro falando sobre isso. Mas você começa a casar. Só que, e aí você pode treinar a perna, você treina a cada 10 dias, por exemplo. Se eu pegar um bodybuilder, ele pode treinar 10 dias seguidos. Só que ele faz perna na segunda-feira e ele só repete uma semana depois. Aí ele faz perna, peito, costa, braço, ombro, posterior. Sim. Então, cada tipo de trabalho que eu faço, só que pro leigo entender tudo isso é muito complicado. É mais fácil ele ter alguém direcionando, calculando volume e intensidade. Mas se ele tem esse conhecimento, fantástico. Eu acho ótimo. E é complicado isso, porque, por exemplo, o bodybuilder ele vai fazer segunda-feira só a perna, só que ele faz de uma forma bem intensa. Fiz um Destrói a treino perna. aqui outro dia com a Carol de glúteo, que durou 1h30 só de glúteo. Eu nunca faço isso no CrossFit. Exato. Então, apesar de ter um dia da semana, é muito intenso e muito direcionado. Exato. No CrossFit você vai fazer todos os dias, mas não é tão direcionado. Exato. Por isso que às vezes fica tão difícil da pessoa ter essa percepção. Descanso, não descanso, descanso a cada 6 dias. Isso que você falou é muito interessante, que é de cada um mesmo, né? E às vezes a pessoa fica nessa, não, eu tenho que descansar uma vez na semana. Mas tem gente que vai ter que descansar 2 vezes na semana pra poder se recuperar bem. E tem gente que vai conseguir treinar 8 dias seguidos, né? É por isso que essa percepção a pessoa precisa ter. E que muitas vezes fica difícil da pessoa sentir isso sozinha, né? Ela não consegue identificar os sinais. E no CrossFit, principalmente treino de sala, não tem como. Por quê? É. Por que você faz CrossFit de segunda a sábado? Não é porque você quer ficar bonita, é porque você quer pegar técnica. Você quer aprimorar a técnica. Se na quarta-feira você para para descansar e na quarta-feira você teve pistol, e é uma coisa que você tem deficiência, você perdeu um ótimo dia para treinar sua deficiência. Esse que é o problema do É CrossFit. como alguém me pergunta, poxa, eu vou fazer crossfit 3 vezes por semana, você acha que vale a pena? Não, faz segunda a sábado, segunda a sexta. Porque crossfit é técnica. Na academia não precisa estar todo dia. Amanhã vai ser o mesmo treino. No CrossFit, não. É. A pessoa, quando ela falta na aula de CrossFit, ela fica com uma sensação de que ela deixou de evoluir naquele dia. Exato. Esse que é o grande problema. E ela pode cair Às num vezes. dia exato daquele ponto fraco dela. Ah, meu snatch é um problema. Exato. E era o dia do snatch, é o único dia da semana que tem snatch. Exato. E às vezes é o E dia aí que ela ela- tá mais cansada também. Ela não vai conseguir aproveitar exato. nem o neural, Exato. nem a parte muscular. Essa conta é difícil. Mas a questão da percepção que eu tinha te perguntado, como que você encaixa isso no seu trabalho junto com o atleta? Como que você ensina ele a entender a real percepção? Essa é uma dificuldade grande que eu tenho também. Então, mas talvez como que eu trabalho mais de forma individual, porque eu optei por fazer um trabalho mais próximo, então todo mundo ali tem meu WhatsApp, manda mensagem o dia inteiro, alguns mandam todo dia praticamente, e nessa conversa diária eu consigo, por exemplo, extrair perguntas, como é que você estava hoje? Por exemplo, eu vou dar um exemplo no ciclismo, eu passei um dia que era para ter sido na minha cabeça um treino de leve para moderado. Aí eu converso com a pessoa. Ele falou, cara, não rendi bem, tive esforço no metade do treino para manter aquela velocidade ou aquela frequência cardíaca, parará, parará, parará. E ali eu consegui identificar que dentro da minha estratégia era uma coisa e ele sentiu outra. Até tem alguns trabalhos que mostram isso. A percepção do treinador, ela muitas vezes difere da percepção que o atleta tem com aquele treino. Que é muito comum. Quando você pega treino de sala, porra, é difícil demais. Você tem quantos caras numa sala, quantas pessoas? Então é muito mais, por mais que a gente coloque lá a escala de Borg, porque tem pessoas, eu acho que não no CrossFit, mas vou pensar em outros esportes, tem pessoas que nunca chegaram a um 10 numa escala de 0 a 10. Ele não tem esse padrão de 10. Então você fala, poxa, na sua cabeça, 9 é o seu 9. Mas aquela pessoa, se aquela pessoa menos motivada que a gente falou, ele sempre vai estar submáximo, ele sempre vai estar abaixo. E tem cara que, assim, o cara tá infartando, tô bem. Aí você fala, pô, esse cara chegou no 10 faz tempo já, e ele quer até chegar. Então eu acho que a grande dificuldade é essa, é que no meu caso é muito isolado. Eu trabalho 1 a 1, conversando 1 a 1 por WhatsApp, mas a minha percepção de esforço, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem técnico. Frequência cardíaca. Quem trabalha com frequência cardíaca, se tá calor, altera.
Você tá desidratado? Altera. Então a frequência cardíaca ela é linda e é terrível para você utilizar como marcador. Porque um monte de coisa, se ele tá estressado, altera. Então, se ele tem valor de frequência cardíaca que é comum na bike e na corrida, eu cruzo com a percepção. Pô, eu não consegui chegar na minha zona 5 de ciclismo. Aí eu pergunto, como é que você sentiu? Cara, eu tava bem, tentei fazer mais força, não dava mais. Ele chegou na zona 5. Só que aquele valor, talvez pelo tempo do tiro que ele estava dando, não alcançou a zona 5. Então a gente começa a cruzar um monte de coisa. A percepção de esforço para mim, ela não é um parâmetro único. Ela é o parâmetro que liga tudo. Liga a carga de treino, liga o volume de treino, liga a potência numa airbike ou no remo, liga a frequência cardíaca no treino. É a percepção que me faz ter a visão um pouco mais geral. Só que, de novo, é insano com um treinador, às vezes 2 treinadores em sala, querer que 30 pessoas, ele tenha essa visão de todo mundo. Então, a gente faz isso muito no individual. Não sei como tá o CrossFit hoje com relação à planilha, que faz um tempo que eu, apesar de eu estar sempre muito presente, mas eu não acompanho mais questão de planilha, mas eu sei que geralmente as planilhas são feitas por muitas pessoas. Então, eu também não sei como que é esse controle individual, entendeu? É um desafio. Não, uma reflexão para fazer agora olhando para o outro lado. Às vezes acontece de você fazer um treino que você achava que ia ser muito mais desafiador e você mandar muito bem. Assim, caramba, a carga subiu leve. Qual que é a lógica, qual que é o aprendizado que o atleta aí pode ter das últimas 24 horas dele ou dos últimos dias aí para aquele treino ter valido tanto? Cara, eu acho que assim, o pilar de recuperação, que é sono, alimentação, e vamos pegar algum, sei lá, uma massagem, alguma botas, alguma crio, enfim. Eu acho que isso é sempre válido. E o que você falou é o mais importante. Cara, aconteceu isso, foi extraordinário. Por que aconteceu? Ele entender, dentro daqueles 2, 3 dias E anterior, repetindo. pode ser a sequência de treinos que ele fez antes. Então, teoricamente, por exemplo, segunda pode ser o melhor treino ou o pior treino. O cara que foi numa rave 2 dias seguidos pode ser o pior treino. O cara que comeu, dormiu 2 dias seguidos, ele pode estar com o glicogênio lá em cima, a perna recuperada 100%. Então, até mesmo na hora de montar, se você for pensar, como que você monta um treino de CrossFit ou qualquer outro treino? Cara, por exemplo, vou dar um exemplo de novo pro Endurance. Na sexta-feira é um dia que o meu atleta não treina pesado, nem academia, nem bike, nem corrida. Porque esse cara vai girar pegar bike, ele vai girar de 6 a 14, 15 horas em 2 dias no final de semana. Então, sexta-feira é um dia que zera. Fulano, se você não comer, aí vamos cruzar com a área da G. Pô, quero passar um dia do lixo, que a gente fala, mas aquela dieta livre. Sexta-feira, pro cara do longão do final de semana, é maravilhoso. Só que talvez, se a gente tiver essa condição de saber que o atleta dela de CrossFit, na quarta, vai fazer o treino mais volumoso e mais pesado, ela consegue ajustar a dieta livre pra terça e você consegue falar pra ele, pô, se recupera mais, amanhã é o dia. Só que às vezes, se você coloca o dia mais top na quarta pra ele fazer e você quebrou ele na segunda e na terça, não vai render. Então, essa é uma conta assim. São multifatores, né? São Eu diversas acho variáveis. o mais importante é você entender o que deu de errado e o que deu certo. Eu acho que pra mim é isso. Porque, cara, às vezes, sei lá, é o que eu falei, eu dei um exemplo, mas vamos pegar em São Paulo. O cara mora na Berrini. Berrini tem obra, às vezes, à noite. E o cara pode não dormir por conta disso. Tipo, é uma coisa que pode rolar. Tranquilo. E tá além dele. E por conta disso, você gosta de trabalhar às vezes com auto-regulation também? Às vezes no CrossFit isso é muito legal, né? Sim. Às vezes o atleta chega pra mim, pô, tô me sentindo bem, posso tentar progredir um pouco a carga? Tá Eu muito incentivo. leve hoje. Eu Sei falo, lá, era vamos pra ir lá. até 70%, mas o cara tá se sentindo muito bem. Eu sou o que mais incentiva. Tipo, geralmente o pessoal no Endurance, principalmente, é meio Caxias. Mas eu falo, pode, só me passa. Vou dar de novo exemplo. Final de semana. Cara, o cara trabalhou a semana inteira. Os amigos dele vão pedalar, sair pro meio do mato e ficar 6 horas pedalando. Eu vou falar, não. O cara trabalhou a semana inteira, tá ferrado de trabalho. Cara, tem momento que eu libero, eu falo, vai. Semana que vem eu tiro. Aí eu só explico pra ele. Toda ação tem uma reação. Então, semana que vem a gente vai tirar o pé. Mas vai. E aí, às vezes, o ruim de planilha é isso, às vezes. A gente tem que, de alguma forma, deixar a coisa presa. O mínimo possível. Também, senão a gente perde o controle. Mas não dá. E a dieta é igual.
Se Mesma você, coisa. cara, você pegar No um final cara é que... tudo matemático, né? É. Exato. É. Pega um cara que é viciado em açúcar e fala, você nunca mais vai comer doce. Ele não vai fazer a dieta. Esquece. Vai parar depois de É. uma semana. É ilusão achar que ele vai continuar. Exato. Você lembra no um experimento que a gente fez no curso da Fênix? A gente colocou 2 atletas experientes até, de muito tempo de treino aí, coisa de 10 anos já de CrossFit. E a gente colocou eles para correrem e medir percepção de esforço, né? Aí um deles, acho que ele entrou meio ansioso na esteira, ele já entrou com o batimento muito alto, então isso é legal que você tá falando também, como que o batimento, às vezes a gente ia medir o batimento dele, mas já tava Vai muito tá- Pode alto. oscilar. E aí a gente o tempo inteiro falando com ele, qual que é a sua percepção? E a gente tá aí aumentando aos poucos a velocidade da esteira e medindo percepção de esforço. Esse atleta que já entrou alto, ele tô com 5. Aí a gente, não, ele não sabe o que ele tá falando, porque tá muito alto já o batimento. E ele o tempo inteiro, tô com 5. E ele continuou correndo. E o outro atleta, ela entrou tranquila, ela chegou no 8 e a gente viu que ela tava já. Embora o batimento dela estivesse até mais tranquilo, mas a gente viu na percepção, ela já tava muito explodindo e ela falando, tô no 8. Eu falei, mas ela não tá no 8, ela já tá quase no 10. E de repente, no outro minuto, ela quebrou. De 2 coisas aí. Uma, que o batimento realmente não estava sendo fiel ao que estava acontecendo e realmente o menino estava no 5, primeiro atleta, e ele continuou correndo por muito tempo ainda. Bastante, E o do outro atleta, ela não estava no 8, achava que estava no 8, ele já estava no 9 explodindo ali, tanto que de imediato falou, ela vai pular direto do 8 pro 10, ela não vai nem passar pelo 9. Sim. Então você vê como que é complicado isso, que às vezes o próprio atleta experiente, ele não conhece Ele não tem essa a percepção. percepção imediata É. do esforço, né? Exato. E aí, esse exemplo, né? É fora a gente falar de pace, né? Você pega, sei lá, você vai ter uma demonstração, coloca 4 atletas. O TCB fazia muito isso naquelas lives. Coloca 4 atletas, pega o primeiro, faz ele estourar. Você vai ver quantos caras vão atrás dele. Quebra todo mundo. Já Todo aconteceu mundo. isso em vários. É o coelho, né? E acontece mesmo. E aí você vai, os outros começam a quebrar, por quê? Aí você tem a influência. Primeiro, como você calcula isso? Então a percepção de esforço ela é muito boa para isso. É o parâmetro fisiológico. A frequência cardíaca, ela é boa, mas não é. Então ela tem esse problema aí, pode ser o nível de hidratação, de calor, de estresse. Só que você tem também a questão da estratégia. E entra um monte de coisa. Isso que de alguém te puxar é muito relativo, porque ao mesmo tempo que isso pode ser positivo, né? De você ter um atleta que tá ali na frente, tá te puxando, mas isso pode te quebrar também. CrossFit Isso vai é muito clássico. do autoconhecimento. No CrossFit isso é muito clássico, que é uma bateria ali, um do lado do outro, todo mundo fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma prova, só que cada um tem uma percepção diferente, né? Então Por isso que quando você é muito pega o alto autoconhecimento nível, também, né? a cabeça. Mente. Chega um momento, mental. você vai pegar games, tudo bem, você tem gente que se destaca, mas vamos lá. É um nível que a régua já tá pra cima. É. Agora, a cabeça é sensacional. É. E é O uma mental. coisa que a gente ainda não trabalha. Mas Você falou- até fala pro cara ficar calmo, vai no seu, mas, meu, começou já Chegou era. ali na Na hora, hora né? que dá os 10 segundos, o cara desliga o disjuntor. Falando em atleta de alto nível, como foi esse trabalho com o Anderson Silva? Então, na verdade, eu já trabalhava aqui em São Paulo com a Shootbox, né? Já trabalhava com, acho que era o sertanejo, eu devia estar com uns 3, 4 da Shootbox. E aí a gente fez uma parceria, né, pela Integral com o Camões, que é o treinador do Anderson lá. E aí eu fui pro Rio uma vez e eu comecei com o Eric Silva, comecei com os lutadores do UFC. O Camões era o preparador físico e eu era o fisiologista. Então eu fazia as avaliações e dava o direcionamento, tipo, tá melhorando, tá progredindo, e o Camões fazia o treino. E assim, eu aprendi muito com o Camões, porque eu nunca vi um treino. Ele é treinador raiz, aquele que você olha e fala, cara, esse cara eu tenho medo. Tipo, hoje em dia a gente sabe que os treinadores eles estão com um perfil um pouco mais do MMA, é até estranho, né? Porque MMA você tá acostumado com os pitbull mesmo no passado, e tá mudando o perfil. E o Camões, assim, eu ficava abaixo dele, eu falava, eu aprendi o que é extrair do atleta uma psicose que do MMA era preciso. Só que aí na parte fisiológica eu ajudava ele. O Anderson foi bem tranquilo, porque o Anderson, ele não treina mais, não treina menos, não treina em excesso, a cabeça dele é algo bizarro. Você via pela luta mesmo, você não tirava o Anderson do foco. Da concentração. Então, agora, e no treino era a mesma coisa.
Mas lá no Rio, por exemplo, na equipe, na antiga X-Gym, a gente tinha caras mais pilhados, então eu tive mais trabalho com outros atletas, com questão overtraining mesmo, por excesso de treinar, sabe aquela ideia de que quanto meu adversário descansa, eu tô treinando, aquela motivação que no final você fala, meu, tá acabando com o cara. Então, o Anderson nunca me deu trabalho, sempre foi o mais fácil de trabalhar, super tranquilo. Que legal, hein? Porque o diferença dele é a cabeça. Bem. Você vira pra ele, Anderson, vamos lá, vamos fazer um terra com 200 quilos hoje? Ele fala, eu preciso? Aí você fala, não. Ah, então não vou fazer. E não fazia. E tava certo, porque ele não fazia o que não precisava. Não precisava. E já tem cara que você fala, meu, põe mais 20 aí, de cada lado que eu vou fazer. E o cara nem fazia com 150 quase. É uma motivação absurda. loucura. Mas né? isso é um desafio também muito grande. Beleza, no MMA tem diversas valências que o cara tem que ser um soldado universal praticamente, porque ele vai entrar numa arena onde o outro quer arrancar a cabeça dele, né? Exato, a cabeça é Mas eu ainda observo que se você for fazer um parâmetro com relação ao CrossFit, o volume de treinamento que o cara tem que ter com as diversas modalidades dentro do CrossFit é um desafio muito grande para o cara também, né? Como ele modular isso? Puta, eu acho que eu preciso treinar menos. Mas o cara do meu adversário tá fazendo mortal com burpee, com pirueta, e eu tô aqui descansando porque eu acho que eu tô cansado. É bem complicado, né? Você teria que dar uma. Primeiro, a gente pode fazer a explicação fisiológica, mas ele entender e querer aceitar é outros 500. E é real, por quê? Pensa assim, volume, a gente nunca melhora aumentando o volume. Na verdade, a ideia de aumentar o volume é diminuir a sua performance, porque a hora que você entra no polimento, né, no tapering, você sobe. Super compensação. Então, a ideia... Pô, imagina assim, você pegar um cara que tá fazendo 3 vezes mais do treino que ele fazia antes e ele tá subindo carga. Como? A ideia não é ele tá subindo carga, a ideia é ele tá ganhando capacidades ali, valências, mas ele pode não estar melhorando nada. Só que a hora que você tira o pé... Por isso que eu gosto muito de microciclos, do tipo... Microciclos de volume e taper. Eu não preciso fazer só para uma prova. Eu faço 2, 3, 4 semanas de paulada, 1, 2 semanas de tirando o pé. Porque aí ele tem essa visão. Se eu deixar ele fazer 4 meses subindo, ele vai falar... Ainda mais hoje em dia, ele vai falar... Ele vai não, quebrar, né? Então eu prefiro fazer momentos... Só que o que eu... Aí olhando apesar de eu ter muito contato, mas olhando mais de fora. Até nisso no CrossFit é difícil. Porque eu acho que melhorou muito. Quando a gente começou lá atrás, eu até fiz o Level 1. Acho que a Carol tava, eu fiz na CrossFit, não lembro qual CrossFit. Mas e assim, naquela época, muitos anos atrás, o volume era absurdo. Não que não esteja em alguns casos. Mas eu acho que melhorou muito. Acho que era pior. Melhorou muito. Então, mas ainda assim, você aumentar volume, chega uma hora que ele vai quebrar. Agora, o problema é você, antes dele quebrar, você falar, vamos parar aqui? Por isso que eu gosto desses microciclos de volume grande com uma recuperação, porque o cara começa a ver, ele começa a perceber. Às vezes você ficar 10 dias treinando em alto volume e dá 2 dias de recuperação, o cara já sente outro. Só que o problema é que às vezes no CrossFit, o dia de off, ele vai correr no parque. Não tem off. Tem pessoas que eu conheço que não tem off. E isso aí foi um negócio que se instalou na cabeça das pessoas através de um observando o outro, né? Um puxa o outro. Um puxando o outro. É igual ao início da prova lá que você falou. o coelho. O coelho. Porque todo mundo vê, bom, ninguém descansa mais, então é isso. Então ninguém Você descansa fica mais. com a Então, sensação de que se você então descansar, vambora. você tá pra trás, né? Exato. Você fala, pô, o fulano tá treinando 8 horas por dia. Aí no dia de rest ele vai lá e corre no parque. E o tal do rest ativo? Você é a favor? Eu gosto, mas como que você calcula isso? Esse que é o ponto. O que é recuperação para cada um? Se pensar bem, a terminologia rest ativo é uma ambiguidade danada, né? Na realidade, rest, né? não é o rest. E a gente sabe que tem hora que você precisa realmente parar. Off. Parar. Total, Tipo, por exemplo, se você tá cheio de microlesão, cara, se você tem que tirar o pé pra você conseguir diminuir a microlesão, senão só vai virar acúmulo. E o CrossFit é o que a gente falou. Na musculação ainda, pô, você moeu a perna do cara. Tudo bem, você tem peito, costa, ombro e braço pra treinar. No CrossFit vai ser... Você moeu a perna do cara, o cara vai fazer um wrestling de corrida leve, é perna, da mesma forma. O corpo não vai entender o que você tá fazendo. E sabe o que acontece? Eu vejo que às vezes a pessoa,
ela não tem noção do quanto pode trazer de benefício ela pegar um dia off. Porque o que normalmente os meus pacientes falam? Ah, você tá treinando até de sábado e domingo? Tô treinando sábado e domingo. Ou seja, você tá treinando todo dia? Tô treinando todo dia. Você não pensa em fazer um diazinho? Mas eu treino bem, Nutri. Tô treinando bem. Tá, eu sei que você tá treinando bem, mas você já tentou descansar um dia? Você vai treinar muito melhor. E aí, e realmente, isso é validado depois. Só fala, olha, você tinha razão, hein? Um diazinho que eu tô dando ali, nossa, meus próximos 6 dias são muito melhores de treino. Mas a pessoa ela nem tenta fazer isso, porque querendo ou não, ela consegue fazer. Ela consegue treinar. Ela não consegue, de repente, dar o melhor dela, mas ela consegue treinar 7, 8, 9. E aquilo também que a gente falou aqui, é individual. Tem gente que vai conseguir. E também eu acho que isso está muito relacionado a qual é o objetivo da pessoa com o treino. Então, se é uma pessoa que ela tá querendo só gastar calorias, ela tá treinando ali só pro gasto calórico. Então, se ela for um dia e não colocar muita performance nesse treino, tudo bem, mas ela ficou uma hora. Também. Ela aprendeu uma técnica, ela ficou uma hora se movimentando. Agora, talvez a pessoa que tá buscando performance, evoluir mesmo com a Que a performance, planilha já vai vir grande. que todo dia de treino é um dia extremamente importante, todo dia de treino vale muito mais do que um dia de competição, talvez, porque na competição ela só vai colocar em prática aquilo que foi treinado, talvez para essa pessoa esse rest ele Mas acho seja que é o muito que o mais Rafa importante. falou também, que ele Que é falou, o que eu ele- treino aí 2 semanas, mas você tá vindo jogando futebol. Mas o Rafa, ele não quer ser o cur- campeão brasileiro de crossfit, ele Exato. não quer ser o campeão brasileiro de futebol, ele não quer Ele ser o precisa campeão... ver alimentação e descanso. Exatamente. Então, acho que depende muito do objetivo da pessoa com o treino. E cada um vai ter o seu, né? Ô Gu, e dentro disso daí, a gente sabe que você... Quais esportes aí? Ciclismo, Trabalhei com mais de 3 MMA, Luta. crossfit? Você tem uma base de treinamento e você vai adaptando para as modalidades? Como que você A traz minha essa base lógica assim Eu ia para... perguntar isso, que assim, dentro de tudo isso, bem, treinamento concorrente, né, que é o crossfit, a corrida, ciclismo, Endurance. luta. Você acha que a musculação é a base de tudo isso? Em todas essas modalidades, a musculação tem que estar presente? Sim, na verdade, eu uso muito a base do powerlifting. Por exemplo, se você for pegar os meus ciclistas e lutadores, eles fazem várias coisas do CrossFit adaptado. Eu não passo um snatch, mas eu passo a puxada. Um overhead, talvez eu não passe com a barra, mas eu faço ele fazer com o halter unilateral, porque esse cara não consegue nem segurar o braço direito. Aham. Eu não tenho tempo, nem condição de pegar uma planilha online e ensinar o cara a fazer um snatch. E nem quero, porque não é a minha pretensão. Ao vivo a gente já não aprende, né? Aí eu prefiro assim, faz o básico. Uma puxada é mais fácil do que o snatch. Ele vai perder tempo aprendendo a técnica que ele não vai utilizar. E ele é de outro esporte. E assim, a gente já sabe que até no próprio CrossFit, cara, né? A gente sabe que existe técnicas e técnicas. Então, se no CrossFit às vezes tá difícil, imagina eu trazer isso pro cara de fora. Imagina. Só que a minha base vem muito do powerlifting, supino, agachamento, terra e remada. Eu uso muito essas variações. E eu trabalho muito com, principalmente, questão de movimento. Velocidade de contração, tipo de contração, o jeito que ele faz. Então, eu tenho lá 100 exercícios que eu passo, mas a maioria, todo treino, tem um bloquinho ali muito parecido. Ou seja, o treino de força é a base, Sempre, né? pra todo mundo. Todas essas Aí, modalidades. quando vem alguém do CrossFit, eu inverto. Aí, a pessoa que vem do Põe pra CrossFit, eu correr. tiro o powerlifting. E aí, aí eu coloco isolado de musculação. Sim. Principalmente pensando em tornozelo, joelho, cotovelo, ombro. Eu trabalho que a gente Musculação. geralmente não faz Não aqui. faz, Às vezes o cara chega, pô, tô muito fadigado, minha lombar, vai pra uma máquina, tira aquela questão de treinar o isolado. Porque assim, isolado é melhor, mas tem hora que se eu tiro o isolado, eu vejo o resultado tão bom quanto. Sim. Porque o cara tá, cansado, ele tá fadigado da lombar, por exemplo. Aí eu vou ajustando isso. Tirando, se não for do CrossFit, todos os outros, a base é powerlifting. Algumas coisas vêm do CrossFit, adaptado. E aí, da musculação até um pouco menos. Tipo, bíceps, tríceps, ombro, eu já uso bem menos. Agora, quando é emagrecimento, aí não. Aí eu mesclo tudo. Pra E corrida, hipertrofia é só musculação. pra Sim. corrida, como é que você vê a parte da força dentro do atleta de corrida? Cara, é básico. Eu uso muito, por exemplo, agachamento, levantamento de terra. Gosto de leg press, porque ele me ajuda a ganhar força sem dificuldade de execução. E pliometria, né? Muita pliometria. É o que eu brinco. Se o CrossFit colocasse mais pliometria nos treinos, não é saltar num caixote ou do caixote. É fazer a progressão. Squat jump, contra-movimento unilateral, salto reativo. Se você ensinasse as pessoas a, principalmente, saltarem, a parte da corrida já dobra, ela já melhora Sim. infinitamente.
Por quê? Corrida é salto. Não tem muito segredo. E mesmo no ciclismo, não é salto, mas às vezes eu quero tirar carga, peso do exercício. A pliometria é fantástico. E o trabalho de core, tanto para ciclista quanto para corredor, para lutador. Eu divido um pouco parecido com o CrossFit. Eu faço um bloco de preparo muscular, mas aí no meu caso, vocês colocam geralmente mais técnicas de movimento. Eu já não faço. Eu coloco muito core, né? Muita mobilidade, muito equilíbrio e parte de força. Cara, é tão simples, mas funciona. Então na realidade você vê que não tem uma receita de bolo, vai Não. depender muito Não. do esporte. Se o esporte, por exemplo, como o CrossFit tem muita base de powerlifting, tudo, Exato. você trabalha aquilo que falta no esporte, na especificidade do Exato. esporte. Se na corrida, seja lá o que for no ciclismo, você precisa trabalhar aquilo que está faltando. Então tem que ter o conhecimento do que você está fazendo ali, Tem. especificamente do esporte. Cara, eu trabalhei com rock inline já. As pessoas nem conhecem às vezes. Eu não Então, conheço. É um rock feito na quadra. Cara, eu precisei estudar. Quando aparece uns esportes assim, vamos pegar. Beach tênis hoje, por exemplo, tá super na moda o esporte de areia, mas há alguns anos atrás ninguém trabalhava, você não tinha informação. O beach tênis é o novo crossfit, assim, Exato. que há 10 anos atrás a gente não tinha muita E as informações começaram agora. Daqui a pouco eu ia até te perguntar isso, porque eu não sei se é boa parte do seu público, mas você tem muito aluno que tá fazendo tudo. Porque que nem aqui no deck, por exemplo, a pessoa consegue fazer musculação, crossfit, beach tênis, Não. futevôlei, e tem aluno que tá fazendo tudo e corre no final de semana ainda. Não, os meus, eles geralmente chegam. É porque eu acabei fazendo essa imagem de performance. As pessoas têm ainda dúvida, ainda recebo pergunta, mas você trabalha só com atleta profissional? Eu falei, mas eu nem posto mais coisa com eles, eu posto só com amador. Então, a minha dificuldade é ao contrário, é desmistificar que eu só trabalho com alta performance. E aí, quando eu tenho o meu perfil de atleta, geralmente é amador, mas do jiu-jitsu, do MMA, ou do ciclismo, do triatlon, ou da corrida, mas só. É aquele cara amador que, às vezes chega coisa pra mim do tipo, cara, eu tô indo pra Disney com a minha família lá, meus 3 filhos. Como é que eu faço pra treinar? Eu falei, muito cara, mais você tá indo pra desafiador. Disney. Eu falei, você quer treinar o quê? Vai se divertir, cara. Mas trabalhar com atleta amador é muito Não, mais a desafiador. cabeça deles... é uma frase que eu falo toda semana pra alguém. Cara, você não vive disso. Você não vive disso. Ele não pode esquecer Tem atleta disso. minha que teve queda, por exemplo. Até postei sobre ela essa semana. E ela teve uma queda. Ela ia fazer uma prova de XCO, que é o Mountain Bike Olímpico. Que é uma prova técnica. E ela mudaram uma das rampas que ela fazia. Um dos jumps lá, um dos saltos. E não avisaram os atletas. Ela estava acostumada, veio a milhão. Não tinha quebrou clavícula, quebrou costela. E, ela trabalha no fórum, ficou 4 meses sem trabalhar de casa. Caramba. E ela, pelo menos, era concursada. E quando você não é? Você Então, fica sem trabalhar. eu falo, gente, vamos lá, vocês não vivem disso. Volta aqui pra realidade, né? Vamos chegar no máximo aí. E aí tem treinador que faz, na verdade, como eu já passei com muita gente, eu acho assim, se eu tivesse que mostrar o resultado, eu já tenho eles, tá aqui. Então, mas tem treinador, por exemplo, que quer mostrar o resultado, eu tenho que ter o quê? O atleta. Então o cara fala, não, se quebra, vai lá, vai até o limite. E eu não preciso mais, eu consigo levar ele até o limite dele, se ele quiser. No meu dia, se der 10 errado, mas deu um certo, né? Você tem um Exato. case de sucesso. Exatamente. Exato. Só que às vezes, Tá validado. às vezes chega pra mim pessoas que eu falo, cara, por que você tá fazendo isso? Aí eu percebo que, na verdade, é o treinador que, apertava ele até esmagar pra ter algum título pra ele postar. Eu não preciso mais disso. Ô, Gu, agora a pergunta de milhões, hein? Prestem atenção. Eita. Qual o melhor treino pra emagrecer? Eu acho que... Aí eu vou falar igual no começo. Eu converso com a pessoa e, primeira coisa, eu preciso achar o que ela vai ser constante. Então, vou te dar um exemplo. Na nossa área, vou pegar a área de musculação. Tem o aeróbio em jejum, que é super famoso. Tem o HIIT, tem a musculação. Aí juntou os esportes. Aí, vamos lá. Se eu pensar em gasto calórico, o HIIT é fantástico, tá? Tem gente que odeia fazer HIIT. E ele não vai fazer HIIT 3 vezes por semana. Só que o cara, por algum motivo, ama fazer aeróbio em jejum. E o aeróbio em jejum dele, por mais que não seja mais eficiente no gasto calórico, dá para aquele cara um dia mais saudável. Ele começa o dia rendendo bem. E aí, se eu percebo isso nele, eu falo, vamos extrair isso então. Em vez da... A nossa área fica querendo se matar um do lado da outra, né? O jejum é melhor, o HIIT é o melhor. Cara, se ele não tiver aderência, é igual dieta. Qual é a melhor dieta do mundo? Aquela que a pessoa faz. Se não fizer, não vai dar certo. Não, perfeito. Então, assim, pensando, por exemplo, em gasto calórico, o HIIT é fantástico.
Musculação combinando, cara, a musculação ela previne perda de massa muscular. A musculação ela te deixa com mais tônus, menos risco de lesão. O aeróbio de longa duração para perder peso, ele traz. Eu quero virar um corredor para perder peso. Ele vai trazer alguns custos, né? Com massa muscular. Você tem. A saúde não fica tão boa assim se você é ultra maratonista. Então a gente começa a ver quanto maior não é mais saúde, né? E aí tem o tal do aeróbio em jejum. Cara, você faz porque você odeia e você quer perder peso com aeróbio em jejum? Pelo amor de Deus, para. Eu tô fazendo jejum. Mas por quê? Eu acordo de manhã, coloco minha cabeça no lugar, oro, aí o meu dia começa bem. E eu faço jejum, mas eu pedalo, faço 2 treinos de força, eu vou colocando treino durante o meu dia. Mas o jejum é uma maneira que eu encontrei de começar o dia bem. Se eu tiver uma estratégia que eu consiga com que a pessoa renda durante o dia, na dieta, na disposição, Perfeito. ganhei. É. Ganhei. Eu tenho esse pensamento, assim, qual que é o melhor treino para emagrecer? É aquele treino que te ajuda a ter uma adesão maior à dieta. Exato. Porque o que vai te ajudar a emagrecer de fato é a dieta. Então, se você faz um aeróbico em jejum e após chegar desse treino, você consegue manter uma disciplina na sua Exato. alimentação ao longo do dia, é esse treino que vai te ajudar. Se você faz um crossfit e o crossfit te ajuda a se alimentar melhor porque você Exato. quer melhorar a sua performance, é esse treino que vai te ajudar a emagrecer. E eu recebo perguntas, por exemplo, crossfit em jejum é muito comum. As pessoas às vezes não fazem jejum para crossfit, elas não comem. Acordou 6 horas da manhã a aula, puta, não consigo comer. Só que você como nutri trabalha o glicogênio à noite. Sim, jantar. Então a gente coloca Sei. carbo para encher estoque de glicogênio pro dia seguinte. Você pode fazer, agora vamos passar o inverso. Você vai querer fazer um aeróbio em jejum. Primeiro, que os trabalhos falam que para ser significativo tem que ser mais de meia hora, não tipo meia hora. Tem trabalhos que tem 2 horas e meia de jejum, 1h40, 2 horas. Só que vamos lá, você quer otimizar o treino em jejum, você faz o contrário. Você pode tirar o carbo à noite, diminuir o glicogênio e colocar carbo entre o jejum e a musculação, entre o jejum e o HIIT durante o dia. Então aí é legal, se ela gosta de aeróbio em jejum, tudo bem. A gente vai otimizar esse aeróbio em jejum para deixar melhor. Se ela gosta de HIIT, beleza, vamos otimizar. CrossFit eu não como de manhã. Beleza, vamos colocar um suplemento de manhã rápido e uma alimentação com carboidrato à noite. Só que a estratégia, primeiro, ela é treino e nutrição. Se não combinar, tudo que você tá falando não vai adiantar nada, né? E a estratégia é o que vai durar para você. Cara, tem pessoa que para começar a perder peso, você tem que não mandar ela fazer musculação. Ela tem que fazer uma aula de dança. Porque ela odeia musculação, mas ela ama dançar. Se ela começa a ir 3 vezes por semana dançar na academia, aí você começa. Cara, você tá passando pela musculação, faz lá meia horinha de musculação. Não vai atrapalhar antes, depois, acabou. Agora, meu, sai da sua casa, se troca, come, vai pra musculação que você não gosta, depois você volta. Não volta mais. Eu Propósito sei por o trás, quanto né? é importante, mas se eu não criar o ambiente para ela começar, e ali, às vezes, na nossa área, é tanta ciência que falta o contato humano, que falta É. percepção Falta humana. individualizar, É. né? Tipo, tem muita coisa. É mais que comprovado os benefícios da musculação. Exato. Mas a gente sabe que é um tipo de treino que é mais solitário, né? Não é todo mundo que consegue ter um personal para fazer um treino de verdade. Então é o que você falou, a pessoa começa por um outro esporte e a partir disso você consegue convencê-la dos benefícios da musculação. Ó, tá legal, hein? Você correndo aí 3 vezes por semana, bacana, tá gostando? Tô. Mas vamos fazer um fortalecimento até para melhorar essa corrida? Ó, tá correndo, tá ficando flácida porque tá perdendo massa muscular. Que tal fazer musculação uma vez na semana? A gente já não precisa tendo que enfiar na vida da pessoa a musculação se não quer aquilo que ela gosta. Porque a Exato. partir disso ela desiste de qualquer outro treino. Por não gostar da musculação e terem colocado na cabeça dela que tem que ser musculação, ela não quer tentar mais nada a partir disso. Ela não quer tentar uma corrida, ela não quer tentar uma dança, ela não quer tentar um crossfit, porque a primeira experiência foi muito ruim, né? Numa dessas você tira a pessoa ali, ó, Fica da sedentário. vida esportiva dela. Exatamente. Eu tenho acompanhado, não sei se você tem visto aí nas redes sociais, os americanos estão um pouco nessa vibe aí de hybrid athlete. O cara correndo maratona, fazendo Ironman, fazendo crossfit, fazendo powerlifting, subindo no palco no bodybuilding. Tenho acompanhado alguns atletas lá, tenho achado interessante também que é um tipo, eles têm até Super algumas... híbrido, né? O crossfit sempre se falou, né, que tá até pelo Games, né, que é o atleta mais condicionado do planeta, né? E agora surgiram esses tipos de atletas que eles estão falando que eles são, inclusive, superiores ao condicionamento do atleta de crossfit. Porque eles também fazem crossfit, mas
ainda tem um endurance melhor, tem esse tipo de coisa. Não sei se você chegou a ver alguma coisa referente a isso. Não acompanho muito, a gente já tem, por exemplo, o próprio CrossFit tem um programa de endurance, formado por triatletas muito bons. Cara, se você pegar um cara do nível de games e colocar ele pra fazer um triatlon, ele vai fazer um triatlon, tá? A não ser que ele saiba pedalar ou alguma coisa do tipo, ou nadar, mas sabe, porque tem Já tem bastante hoje em dia no CrossFit, né? Então, assim, primeiro, essa questão de você pegar uma pessoa, um triatleta, e pôr ele pra fazer CrossFit, ou um cara do CrossFit pôr ele pra fazer triatlon, quem vai ser melhor? Difícil saber. Então, os dois vão ser extremamente completos. O que faltava pro CrossFit? O Endurance. O Endurance raiz, digamos assim. Tanto que eu acho que hoje o que mais se fala no CrossFit é essa palavra, Endurance, né? Endurance. Provavelmente é o que tá... Eu vi um vídeo hoje. O CrossFit tá no momento do Endurance. Então. E faz sentido. Só que, Somar um pouco. palco, por exemplo, qual que é o problema do palco pro CrossFit? De você subir como um atleta de fisiculturismo. O CrossFit não foi feito pra simetria. Ele foi feito... primeiro, na verdade, ele não foi feito pra você ter ali uma simetria de músculo. A estética, não é a intenção né? do CrossFit. É até Os próprios importante a gente... exercícios, eles não te ajudam nisso, né? Você fica exato. com falha de posterior. E isso é importante você ter ali, você saber principalmente o nível de desempenho, de força, porque o CrossFit, ele tem essa questão de você ter alguns desequilíbrios musculares, mas não estético, é muscular. Glúteo, posterior de coxa, por aí vai. Não é muscular. Às vezes uma mulher fala, eu tenho muito, muito superior. Cara, mas o CrossFit é a característica dele. A mulher fala, mas... Aí começa aquelas comparação. Ah, mas ele não tem não sei o que lá, mas falta aqui isso pra aquela mulher. O objetivo do CrossFit nunca foi estético. A estética é uma consequência. E aí, quando você fala em triatlon, pô, eu acho legal o cara do CrossFit pensar no triatlon. Mas não no Ironman. Não teria sentido. Ele pode, mas você vai pegar um esporte volumoso de força, um esporte volumoso de endurance, se o cara consegue, ok. Mas ele realmente é um hiper, super atleta. Mas a gente, por exemplo, E hoje aí em que eles dia... estão chamando desse hybrid athlete, que realmente e a gente vai bem precisar de desenvolvido. alguns anos pra entender o que isso vai provocar nessa pessoa, tá? Mas assim, pro cara chegar nesse nível, ele já tá acima de 99%. Ele já... Imagina eu querer, pô, vou começar agora no triatlo e vou virar ultra maratonista. Eu não vou, no triatlo não, no CrossFit. Não vou conseguir. Então, pra ele chegar nesse nível, o cara já é um cara diferenciado. A gente vê hoje muita gente do CrossFit lá fora, por exemplo, indo pra mountain bike, pra questão de estar no mato, de estar num terreno diferente. Assim como no MMA, tem gente que faz, o John Jones mesmo, adora andar de mountain bike, por exemplo. Isso é normal. Agora, os dois extremos, cara, a pessoa pode até querer, mas pouquíssimos vão conseguir. Pouquíssimos. Porque em algum momento ele vai ter que ter... Cara, se você é maratonista ou começa CrossFit, você vai sofrer no CrossFit. Se você faz CrossFit, é o cara, é o campeão, vai começar a correr, você vai sofrer na corrida. Você tem um tempo pra você, dano muscular, microlesão, dor, queda de A performance. gente tem um exemplo aqui do Sanches, né? Sim, O Sanches, sim. quantos quilos ele deixou aí na Perdeu mesa? uns 20 quilos E pra mais. assim, ele é um dos caras mais fortes ainda sem fazer força. O nível de força do Sanches, ele porque é lastro. Ele vem do CrossFit. Ele já Tem uma base gigantesca. E aí né? os caras que estão atrás dele, fazendo força pra ficar forte no Endurance, são menos fortes que ele. Não, mas que quantos treina quase Sanches nada. tem? É porque o cara, É. ele foi muito bem no CrossFit, era um atleta excelente, chegou a ter resultado absurdo e agora parece que ele ficou também no segundo lugar aí no... Não, a cabeça do Sanches Pegou um pódio esses dias. O treino que ele faz em rolo, às No vezes... Cara, ele tem cabeça de atleta. Vamos mudar de esporte. Vai virar beach tênis. Cara, ele vai se destacar. arrebentar. A cabeça dele é outra. Não tem como errar. Ele não falha. Tem o chip certo, né? E não é a realidade. É. Quantos caras... O cara faz CrossFit. Pô, vou ficar igual o Sanches e vou... Ele começou a perder peso e vai falar, nossa, já tô ficando magro. Não, fazia Ele dieta. começou a perder força. A dieta muito difícil. muda tudo. É. CrossFit, a dieta é muito mais gostosa do que no Muito mais flexível. Falar pro Caduzão assistir esse episódio aqui, que esses dias o Caduzão tava meio, pô, vou perder peso aqui, né? Foi o que aconteceu. Tava na bad. Ele vai gostar. Tá migrando pro triatlo agora. Porque realmente é algo que você tem que... E ele Mas eu estranhou. queria muito pegar um exemplo desse. Um cara que continua com volume de força e vai pro triatlon, por exemplo. A gente não tem exemplos. Porque se eu pego um cara altamente treinado em CrossFit, e ele vai sofrer no Endurance, vai.
Mas o CrossFit não gera o que gera para uma pessoa que não é treinada. Então talvez você consiga, eu não sei se chega no nível do Sanches, mas talvez aquele ponto que as duas áreas se encontram, o Endurance e o CrossFit, talvez seja mais alto para esse cara. E é isso que eu tô acompanhando, porque é o que você falou, ainda não tem muitos estudos Não. sobre esse cara, né? Sim. Que consegue percorrer nos dois mundos, né? Exato. E eu tenho visto alguns americanos fazendo isso daí e vendo mesmo até onde vai isso daí. Se o cara vai conseguir dar continuidade, mantendo o shape para fazer um CrossFit, mas também conseguindo fazer um Ironman full. Mas é engraçado que, assim, esse cara, esse exemplo até que você tá dando, a gente tava vendo esses dias, né, o Instagram dele, ele fez tudo, esse cara. Ele subiu no palco como fisiculturista, ele fez um Ironman, ele faz CrossFit, mas ele não foi campeão de nada. É isso, Sabe começa assim, por ele aí fez também. tudo, É esse o mas ponto. ele não foi, ele não chegou no pico E acredito máximo que nem e vai nada. ser. É muito Não mais vai um ter. lifestyle. É só pra completar as coisas. Exato. Até porque esse exemplo desse cara específico aí, ele fez tudo isso em um ano. Então, no mesmo ano, ele subiu no palco, no mesmo ano, ele participou de uma competição de CrossFit. Mas não ele ganhou foi- nada, né? Mas não ganhou nada, mas participou. Então, Mas foi isso que subiu ele bem. quis mostrar. Mas Bem assim, tudo. também é Fez bem, conseguiu Não, participar só de de não conseguir. não é a nossa sensacional, realidade. Não tira os créditos, os Exato. méritos, mas assim, mas pra você ver, se você realmente quer ser o campeão no esporte, você tem que focar naquilo, não tem Exato. como. Olha a dificuldade que o próprio Sanches está tendo, né, com essa troca e faz um tempo já que ele saiu. E no CrossFit ele era campeão, né? Ele tava no esporte, na modalidade, se destacando muito. Quase foi pra um Games. Ele no sempre CrossFit. recebe a mensagem, ele ama, tipo assim, nossa, mas cadê seu shape? Você não se sente incomodado? Porque ele fala, meu, por que você se sente incomodado? E na real, assim, é porque o shape do CrossFit é um shape que, consequentemente, ali pro homem, acaba ficando mais estético do que o cara da corrida. Mas também nunca foi uma preocupação, né? O atleta não se preocupa de com CrossFit De também. nenhuma O modalidade. atleta de verdade, assim, isso que eu ia falar, o atleta, né? que tem a cabeça de atleta, que é 1% no CrossFit, porque os outros 99% eles querem os dois. Eles querem o shape e eles querem a performance também. Mas eu tenho um outro atleta que não tá nem aí. Quando eu escuto uma mulher, inclusive, falando isso pra mim, uma mulher atleta de CrossFit Nutri, eu não tô nem aí de como vai ficar meu corpo. Eu falo, cara, ela quer mesmo. Essa quer de verdade. Porque uma mulher nem se preocupar como vai ficar o corpo dela, tudo isso pela performance, ela já tem meio caminho andado. Porque assim, ela já tá disposta a abrir mão da estética dela pra isso. Então essa mulher, ela já tá com uma cabeça muito boa. Então já não era mesmo uma busca dele, né? No caso do Sanches, por estética. Só mudou o esporte, mas estética continua não sendo uma prioridade na vida dele. Exato. É que nós achamos a estética do CrossFit mais bonita, talvez nos agrada mais, mas isso já não era uma E o shape preocupação dele pra chamava ele. atenção, querendo ou não. Sim, mudou muito, né? Ele é um cara alto, então é uma diferença muito grande. Ficou. Mais de 30 quilos. Muita coisa. É muita coisa. Não tem como Mas não ele mudar. tá saudável, ele tá quebrando vários paradigmas também. Muitos. E essa questão de perder peso e manter performance, como que a gente consegue equilibrar esses pratos aí? Porque a gente sabe, o cara perder tudo isso de peso, né? O tanto de déficit calórico aí, o tanto de volume de treinamento. Na verdade, eu acho que até a pergunta seria ter uma boa estética com performance, né? Porque a pessoa não tá nem precisando perder peso, mas ela quer estar com uma estética boa, mas ela também quer estar com performance. Existe uma relação que é o peso que você carrega versus a potência. Porque potência geralmente é o que transfere pro esporte, não é a força. Potência, ninguém faz movimento lento, por exemplo. Existe uma conta. Por exemplo, se eu vou pegar um ciclista com 5 watts por quilo. É um cara que tem uma potência muito alta pelo peso dele. Aconteceu o que com o Sanches? O Sanches, ele tinha a curva de força e potência dele era absurda. Então ele começou a crescer a curva de endurance, só que como ele estava muito acima da força e potência que o normal, ele perdeu força e potência, óbvio, mas não tem problema. Ele continua acima da média, não tenho dúvida. Eu não sei quanto que é o watts por quilo dele, mas ele continua acima, não Usou tenho dúvida. abdicado um pouco da potência para Exato. conseguir cumprir o aparelho de endurance. É como você pegar assim, vamos pegar assim, um strongman entra pro CrossFit. Cara, a primeira coisa que ele vai perder, peso e força. Porque ele vai ter que baixar o peso. O cara tem 140 quilos, geralmente. Sim. E aí, só que esse cara, a força que ele tem, sobra. Então assim, pô, o cara tem que agachar com quanto no CrossFit? Ele vai agachar perdendo peso 3 vezes mais. Então é isso. As pessoas sempre querem achar qual o peso ideal. Não é peso, é uma fórmula. O quanto você produz, o quanto você tem de peso, o quanto você produz de potência. Pode ser no agachamento, pode ser na bike. Na corrida, a gente pode pegar outro parâmetro como velocidade. Mas você tem que ter hoje, você pesa quanto?
Quanto você tem de performance hoje? Usa um parâmetro. Começa a perder. Começou a perder performance, você perde economia de movimento também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter essa relação muito alta para ter economia de movimento. Eu economizo mais energia para fazer o esporte. Se eu perco força, mas também perco, por exemplo, endurance, eu não tô mais econômico. Eu tô gastando mais porque perdi peso, mas também perdi performance no endurance. No CrossFit, cara, que adianta eu ter 115 quilos se eu não consigo fazer barra? Por quê? Porque a barra me exige Handstand. força e potência. É. Só que também perder 115 quilos e perder força e potência, ele vai continuar sem fazer a barra. Ô, Gu, e aí, Perfeito. para a modalidade, você já sabe mais ou menos como que essa medida tem que estar? Você persegue isso? Não existe uma regra. Cada modalidade tem mais ou menos ali o seu parâmetro. Seu parâmetro. Por exemplo, se eu sou do ciclismo e eu sou escalador, se eu subo montanha, quanto mais leve, melhor. Porque a própria gravidade vai me lascar se eu for pesado. Só que se eu perder força, eu não vou ser melhor. Então eu tenho que pelo menos manter o que eu tenho de força hoje, ficar mais leve, essa minha relação peso-potência aumenta e eu fico mais econômico. Agora, se eu sou um velocista, um sprinter, a gravidade não vai me atrapalhar. Então eu posso ser mais pesado. Eu vou usar no plano, né? Eu vou ter só o vento contra, mas por eu estar no plano, eu posso ser mais pesado, porque eu dependo mais da força, da potência e menos do meu peso. Então, cada esporte, se eu estou num esporte de salto, por exemplo, eu posso ser pesado? Cara, se eu posso, mas imagina o seu joelho ficar aguentando não sei quantos quilos de impacto durante quantas horas, quantas vezes por semana. Você vai fazendo cálculos. Então, não existe uma regra em nenhum esporte. No CrossFit não tem, já tentamos definir isso várias vezes. Você vai comparar o Gui, você vai comparar o Anderon, você vai comparar, você fala, meu, caramba, não consigo achar o ideal. Mas... A melhor forma da percepção é a performance em si mesmo, A né? performance em Agora si. o cara tá ganhando tudo, o cara... Mas dá performance pra em você si. ter o norte. Às vezes, sabe o Boa. que é comum no CrossFit? Às vezes você vê o cara aumentando muito a carga, só que no odd ele não rendendo mais. É mais ou menos isso. É. Você vê que ele tá ficando forte, mas chega no odd... Talento. Não, e mesmo sem ser um especialista, às vezes você, só de olhar pra acompanhar a modalidade, você fala, putz, esse cara tá parecendo-me pesado. Talento, Ele tá pesado porque ele tá fazendo aí, tá, né? Fora no futebol, que você vai ter o bullying. O cara vai falar, meu, o nego vai encher o saco dele até não dá mais. É engraçado que às vezes você nunca nem viu a pessoa treinando, mas você olha pra ela e você fala, ele tá pegando esses pesos aí, mas eu duvido ele fazer 30 Não, e às vezes você se surpreende né? também, Você né? já olha assim, e às vezes te Às vezes te surpreende. Fala, Inclusive, a gente até "Cara, falou pro corpo dele, ele vai bem no Ele ginástica, vai bem. né? É engraçado, por exemplo, o caso do Gui, né? Que o Gui ele tem tanta relação força-potência que se ele perdesse, sei lá, uns 5, 10 Malheiros. quilos, o Malheiros, eu ainda acredito que ele continuaria com as top cargas do CrossFit e o endurance dele talvez ele conseguisse, né, sustentar aí, melhorar até por conta de tirar 10 quilos do corpo, né? É o Sanches do triatlo. Cara, porque Sim, você vê, ele a começou com uma carga relação dele é altíssima. muito superior à dos demais. Sempre em prova de peso ele ganha, muito mas à Não, frente. e é sobrando. carga e técnica, Se né? ele deixasse Muito. da É mesa, absurdo. falou, não quero mais, eu não É quero mais absurdo. 10 kg de snatch, eu Exato. não quero Ainda assim, mais ficaria 20 muito kg bom, de né? clean jerk. E aí você imagina, vamos pegar em carga fixa. Ele gasta muito menos energia, Ele gasta... Exatamente. entendeu? É. E o CrossFit eu acho que não tá tendo muita prova longa ultimamente, né? Tipo, as provas são mais provas e mais que vai favorecer esse pessoal. Agora, surpreendeu vocês no Games de... Quando foi que ele ganhou aquela prova de sprint? Que era uma prova... A do... Aqui ele tinha que Foi o que usar ele ficou em sétimo. Foi o Não, game. eu acho ele que ganhou ele- do Vellner lá, o... É que ele ficou em sétimo no O total Games da prova? ele ficou em Que ele- sétimo. ele- Na prova ele ganhou. Na prova ele ganhou, essa prova ele ganhou, que ele ganhou Não do me Vellner. foi surpreendeu, isso. por ser uma Não prova surpreendeu. curta, Então, explosiva. É isso. É Era o quê? muita Era 500 característica dele. metros a Eu prova? acho que eram uns 400 metros É. de sprint lá, né? Não me surpreendeu. Mas tinha que carregar. Era um peso? Não, era só Não, corpo. era sprint, só, não, era era só um correria. tiro. É. E Eu ele acho levou. que é uma prova perfeita pra ele, inclusive. Se ele vem com a base de força e potência, É. o que talvez precisaria ver assim, pô, vamos lá, se eu tenho que fazer um volume muito alto de sprint, aí eu já não sei como seria. Mas um volume baixo com alta intensidade é a praia É a dele. prova pra dele, ele. né? É a prova dele. É, com certeza. Eu não me surpreendeu. Acho que é uma E prova o cara que não é a prova dele, ele ficou morto, pode ter certeza. com Pra certeza. próxima prova. É. E o Gui ficou mais inteiro. E olha que ele nem tomou o pré-treino da Rocket antes de fazer essa prova. Ah, mas ele teria... Aí o Werner não ia nem olhar. Nem viu o Vellner. O Werner ainda conseguiu chegar perto dele. Ô, Gu, deixa eu te fazer uma pergunta falando nisso. Você já escutou falar da placa que lá no Games eles usam muito a placa esportiva de performance Airwave? Eu ouvi falar, mas eu conheço muito pouco.
Sei que nos esportes aí tem essa placa, ela tem diversos benefícios, Sim. né? Em outros esportes tem outras placas de proteção também, né? Para proteção Bucal mesmo, né? bucal, né? E a de Airwave impacto. ela vem com uma tecnologia já de muitos anos de estudo também, com relação a posicionamento de língua para melhor absorção mesmo do ar por conta das vias aéreas, Sim. né? Ela também tem relação com a mordida, que isso reduz um pouco do cortisol dentro do Sim. seu organismo. E para as próximas sessões você vem um pouco mais recuperado, né? Por conta que diminuiu o acúmulo, né? Na verdade, os parâmetros fisiológicos eles começam a se alterar geralmente por conta de respiração, por conta de coisas desse tipo. A própria fadiga, o próprio estresse, o cara tá acelerado, tudo isso muda tudo o nosso padrão de. E aí a ideia é justamente A essa. placa vem com essa ideia, com a Exato. tecnologia mesmo estudada e patenteada para que Diminui ataque esses pontos fisiológicos que muitas vezes a gente não percebe, né? Diminui a acidose metabólica, a gente chama. Ô, Gu, agora sim, a corrida tem ficado muito popular, né? Tem crescido muito o número de corredores e muitas pessoas estão saindo do sedentarismo, começando com a corrida. Você teria, assim, 3 dicas básicas para a pessoa que está assistindo a gente agora e está começando a correr? Ó, eu não sei se são dicas, mas eu sei que são perrengues que a gente consegue evitar. Por exemplo, é muito comum, chega muito pra mim, pergunta principalmente no Instagram. Poxa, eu não consigo correr 10 quilômetros. Todo mundo consegue correr 10 quilômetros. O que tá errado é a sua intensidade, a sua relação volume e intensidade. Você pode trotar os 10 quilômetros, mas você pode acabar. E aí você pega erros do tipo, o cara vai com um amigo, o cara vê. É tipo um pitbull, quando você vê o outro. O cara tá andando normal, passou correndo alguém, ele fala, pô, vou buscar. E vai. Essas coisas que são erros clássicos de 99% de quem tá começando. Aí ele acha que ele não consegue, nunca vou conseguir. Ele só tá com a intensidade errada. Então, primeira coisa, procurar alguém que consiga dar uma luz com relação à intensidade. Pode ser percepção de esforço. Cara, se você começa a correr, você quer correr 1 hora? Beleza. Começa a correr, começa a falar. Se você não conseguir começar a falar, já diminui um pouco. Não vai ser o treino da vida dele, não vai ser marca de performance, mas ele vai completar o volume. Aí, segundo ponto, erro clássico, errar na progressão. O próprio nome já fala, progressão, progredindo. O cara que tá correndo faz 2 semanas quer correr uma prova de 5 quilômetros. Não é uma distância gigante, não é. Mas só do cara tá lá, ele já vai aumentar os parâmetros fisiológicos. Ele vai largar que nem um papaléguas. Ele não vai conseguir, por N motivos. Ele tá descondicionado, ele não tem ritmo de prova. Então, assim, aí você pega os próprios treinos. Eu quero correr 5 quilômetros em treino. Tá, mas então, por que em vez de você correr 5 quilômetros, já que você não consegue correr, vamos começar a fazer intervalados. Faz, por exemplo, 4 tiros de 1 quilômetro. Só que dá, sei lá, 500 metros de recuperação para você andar. Começa a colocar isso, a intensidade, pega o volume que você sonha, começa a fracionar ele até você chegar lá. E terceiro, a alimentação. Então, assim, eu vou dar um exemplo, Ibirapuera. O que você vê, à tarde principalmente, que não tem ninguém, o que você vê de gente sentado, pálido, passando mal com hipoglicemia é absurdo. É da bicicleta, é da corrida, caminhando. E aí você entra aquela pessoa, nossa, eu preciso perder peso, né? Então eu não vou comer. Vou fazer. E vou correr. Não tem nenhum sentido. E aí, as 3 dicas básicas. Comer, pegar o que você sonha e começar a fracionar isso em distância. E você vai chegar lá um dia, fica tranquilo. E, achar alguém que te ajude com a intensidade. É batata. Perfeito. As 3 dicas de Algo ouro. que, indo nessa linha das curiosidades aí, algo que sempre me perguntam também, relação musculação, treinar até a falha e aeróbico. Antes ou depois do treino de força? Isso dá pra gente também trazer pro CrossFit, né? Que o pessoal sempre pergunta, corro antes ou depois, faço WOD, não faço WOD. Então, essas 2 perguntas é batata. Sim. Ajude-nos, esclareça para esse povo. Primeira coisa, treinar até a falha. Essa pergunta só é válida se a pessoa tem condicionamento. Por exemplo, rabdomiólise. É um problema do CrossFit no final de ano, por exemplo. Rabdomiólise, sempre que a gente, para quem não conhece, rabdomiólise é o excesso de enzimas. A gente tem alguns prejuízos por conta, geralmente, de um alto volume. Volume que eu digo é muitas repetições, muitos exercícios, muito tempo de treino. Se eu não tenho condicionamento, a falha nem é discutível para mim. Eu não tenho que chegar até a falha. Chegar até a falha sem técnica, eu vou ter lesão.
E vou aprender o movimento errado. E vou replicar ele várias vezes errado. Agora, eu sou alguém treinado. Por exemplo, CrossFit, o cara chega na falha 4 vezes no odd, um exemplo. O cara derrubou a barra no chão, recupera, pega de novo, mais 3. Ele faz uma falha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Pra hipertrofia, a falha, a gente tem muita discussão ainda. A gente sabe o quê? Próximo da falha. Próximo da falha é certeza. O bodybuilder vai falar pra você, é até a falha. Quase todos. Meu, vai até o limite, tá? Mas também ir até o limite todo dia, ninguém consegue. Você falou, cada dia a pessoa vai ter um limite. Então a falha de hoje pode não ser a mesma falha de amanhã. Se eu for até a falha, legal. Vamos lá, vamos supor que a falha realmente seja o melhor. A alimentação dobra. Porque a falha vai te dar uma fadiga neuromuscular, ela vai te trazer alguns aspectos ali de fadiga que eu tenho que ter alimento para me recuperar. Então a falha, primeiro, se eu não sou treinado, aprende a treinar, progressão de carga, aí você pensa até a falha. Agora, tem gente que treina há 10 anos na academia e não tem resultado. E você vê, conversa com ela, pega a anamnese e fala, meu, ela treina muito abaixo da falha. É o treino fofo. O treino fofo. Aí você coloca a falha para ela sentir e ela vai ter, naquele momento ela vai ter mais resultado. Só que não é uma fórmula, tá? CrossFit falha é comum, é a coisa mais comum que existe. Na musculação não é tão comum. Agora, para hipertrofia, eu diria próximo até a falha. Por exemplo, o que gera mais hipertrofia? 6 repetições ou 20? As duas, desde que seja próximo da falha. Agora, o problema é eu falar até a falha é o melhor. Quem Tem conhece a pessoas sua que carga, não. né? Tem pessoas que não vai ser melhor. O cara que não dorme, não come, eu não iria até a falha. Agora, um cara que tá extremamente motivado, com ergogênico, por exemplo, com comida, com recuperação, cara, esse cara é outra pessoa. Ele tem uma outra pegada. Então, a gente tenta dar uma resposta simples para um negócio que é Que não é extremamente simples. complexo, né? E o outro, colocar cardio com força, né? Cardio com força. Que vem antes ou depois. O que você Envolve prioriza? que aí a ideia é perda de gordura? Ou ganhar hipertrofia? O que? O cardio? Esse cardio com musculação. Tem gente que faz pra hipertrofia, não sei por quê, tá? Quer dizer, eu sei, é aquele argumento, poxa, eu tenho que melhorar a minha recuperação. Mas o treino de força já te ajudaria com isso. Treinar força não é um dia. Aquele cara que treina força durante um ano, ele vai melhorar a recuperação dele. Mas tudo bem, vamos lá. O cara que quer ganhar hipertrofia e quer colocar cardio, que coloque pouco. Então que seja um estímulo somente para você conseguir realmente melhorar a recuperação. Mas o objetivo principal aqui, o que dá Emagrecimento. eficiência, é perda de gordura. Boa. É o que mais se faz. E aí, o que a gente sempre prioriza? Meu, o que a gente sempre fala? O que você prioriza? Pô, vou dar um exemplo. Treino de perna. Se eu colocar 1 hora de cardio antes do treino de perna, não vai dar bom. Não tem porquê. Então eu tenho que priorizar o treino de perna. Agora, sei lá, eu sou mulher e eu quero priorizar o treino de perna, mas amanhã é treino de superior. É um caso que você pode colocar o aeróbio, se for uma estratégia, antes do membro superior. Mas não um treino de perna. Agora, o que é importante? Primeiro, você vai colocar cardio junto com força? Alimentação, glicogênio principalmente. Tudo bem, eu vou fazer a força antes, depois o cardio, para eu não atrapalhar o meu ganho de massa muscular e perder gordura. Só que se você ficar os 2 treinos juntos, vai ser 2 horas de treino, 2 horas e meia de treino. Isso sem Esse é alimentação. o padrão que a gente usa numa planilha de CrossFit, Exato. por exemplo. Isso sem alimentação para ganho de massa muscular, cara, você nível a síntese proteica, não tem como. É 2 horas e pouco de treino. Então, já entra, por exemplo, agir com um pré-treino, um intra-treino. Vale para essa pessoa. Pô, hoje em dia eu escuto coisas do tipo, cara, eu não posso comer depois do meu aeróbio porque eu perco aquele efeito da lipólise, que é a queima de gordura, a quebra de gordura. Não é importante isso pra gente. É importante 24 horas. Então, o que é importante? O que é melhor? Cardio ou força, antes ou depois? O que você prioriza? Eu priorizaria sempre carga. Vai pra musculação, vai pro CrossFit, faz pesado. Esse é a minha prioridade. Depois você faz o seu cardio. E se for na sequência, cara, eu colocaria principalmente carboidrato e aminoácido. Entre um e outro. Entre um e outro. Então qual é a forma de deixar isso melhor? Ou dar 6 horas de intervalo entre um treino e outro. E comer, é importante. Recuperar. Alguns trabalhos falam você fazer um num dia e o outro no outro dia. Só que qual que é o problema? Imagina assim, eu vou fazer perna hoje.
e amanhã eu faço um estímulo volumoso de treinamento na esteira, ou intenso. Eu vou fazer um HIIT de maior volume. Minha perna fadigou hoje e amanhã. Então eu posso ter essa estratégia, ou eu posso colocar os dois no mesmo dia, com um intervalo entre um e outro, comer nesse dia, Deixar o e no outro outro de dia descanso. recuperar 100% com o superior. Eu vou ficar o dia inteiro falando sobre isso. Mas, tipo, tem muita estratégia. Colocar o cardio no dia de superior é uma ótima estratégia. Só que pro CrossFit não é emagrecimento, né? O cardio pro CrossFit tá tendo muito questão a performance, certo? Exato. Eu acho que vai entrar a mesma questão. Pô, o cara quer melhorar o back squat dele, quer melhorar o front, quer melhorar qualquer coisa de perna. O cardio não vai ajudar ele naquele momento, em nada, né? Eu tiraria desse dia. Se for possível separar a sessão entre Exato. 6 horas dentro do dia, seria o Porque estado ideal. Como a óbvio. planilha geralmente é mais de uma algumas vezes. Normalmente tem- eles fazem 2 sessões, né? Os atletas estão fazendo planilha. E claro que assim, aquilo que for ficar no pós, você nunca vai conseguir dar a mesma qualidade. Dentro do mesmo Não- É tempo, isso não mesmo que tem eu dia, ia como, né? comentar. né? Vai ser Psicologicamente é bom deixar pra depois o que é mais leve, né? Aquilo que você não tá esperando tanta resposta. Então, assim, do que você tá esperando uma melhor resposta? Ah, eu quero melhorar a cardiovascular. Então, você vai fazer o cardio primeiro, se o seu objetivo é esse. Ah, não, eu quero hipertrofia. Então, o que você tá esperando uma resposta maior? De hipertrofia? Então, o treino de força tem que vir antes, né? Até porque o CrossFit está na fase de se perguntar o que é melhor para o CrossFit. O Ai, tá uma cardio bagunça. HIIT ou o cardio longo ou o cardio contínuo, por exemplo. A gente vai nadar, a gente vai. O que a gente vai fazer? É Então, melhor assim, acabar com a modalidade. Nada logo. Vamos resetar. Hoje o que eu vejo os atletas usando bastante, o que vai falar com muito mais autoridade do que eu, depende pra que campeonato que ele Exato, tá querendo Tem isso performar, também. né? Cara, Ainda as tem essa características, variável, é. que cada campeonato tem uma Por exemplo, se característica. eu tenho um atleta que tá focado no torneio CrossFit Brasil, ele precisa nadar, porque eu sei que vai ter natação. Ele precisa correr, porque é bem provável que, dependendo da estrutura, a gente já sabe onde vai ser a competição, vai ter uma corrida mais longa. Teve TCB que já teve corrida de 5 quilômetros. E depende muito. Então, assim, é uma Só que a gente competição sabe que que é a valência mais forte é força no TCB, né? Exato, a gente sabe que esse atleta, normalmente os atletas que são campeões do TCB são atletas mais pesados, são atletas maiores, tanto no feminino quanto no masculino. Já a seletiva, que é o que te leva para o TCB, é o contrário. Né? Normalmente é característica dos atletas que são campeões ali, fora aqueles que a gente sabe que sempre vai classificar, mas beneficia mais atletas mais leves, né? Não tem corrida, normalmente. Dificilmente tem uma carga máxima, é sempre um complex. Então, acho que cabe ao profissional também entender um pouco do que ele está trabalhando. Então, assim, é o que você está fazendo muito bem. Você não está trabalhando mais tanto com CrossFit, você está muito mais agora, né, falando muito mais de ciclismo, de corrida, muito mais no endurance, e é o que você está vivendo também. Sim, E sim. o treinamento de força. Então, o trabalho é outro, né? Fica um trabalho muito mais assertivo, Exato. por você estar vivendo ali o esporte, né? Isso é muito importante também, né? Quando chega pra mim alguém do CrossFit, é pra falar de musculação. É um Ou complemento. eu tô vendo, acho que vocês podem falar melhor do que eu tô vendo uma crescente de pessoas do CrossFit começando a correr, Muito, né? Muito, E eu acho que até em muito. provas, né? muito. E eu acho que tem tudo a ver, só que aí de novo vai entrar aquela questão. Então, o CrossFit, cara, o CrossFit é um esporte. Ponto. O CrossFit não se adapta a ninguém. O CrossFit é um esporte soberano. O treino de CrossFit é pro CrossFit, ponto. Me pergunta, poxa, eu sou lutador, posso fazer CrossFit? Pode, mas o CrossFit é um esporte. Sou corredor, o CrossFit é um esporte. Imagina o cara chegar pra você e falar, pode mandar o treino hoje que eu tô com corrida pra amanhã, eu queria que você fizesse treino diferente de sala? Ela fala, não, como assim? Não tem sentido. Então eu acho que a gente tá na fase do CrossFit agora de entender, pô, o cara quer correr uma prova de 5K, o cara do CrossFit corre fácil e bem, ele corre fácil e bem, rápido. Vai correr, vai 10K, e assim ele vai subindo. Agora, o cara quer melhorar o desempenho dele pro CrossFit, não quer ser um corredor. O quanto eu tenho que chegar de volume pra isso? Já é menos alto do que o cara que quer correr 10 km, por exemplo. A gente tem que ver os próximos capítulos pra isso. Tem o pessoal que tá correndo, falando em meia maratona já e faz CrossFit, eu acho fantástico. Só que tem uns também que param de fazer o CrossFit pra começar a ir pra corrida, diminui muito, como o próprio Sanches fez pro triatlo. Então a gente ainda espero ver pessoas que tentem ir até o máximo do CrossFit, só que colocando, por exemplo, um esporte de endurance em segundo plano ou do lado. A gente não tem isso ainda. Tem poucos casos, como você mesmo falou. Eu acho que dá, mas, cara, é sofrido. E é muito difícil, Gustavo. A gente até coloca na planilha a parte Sim. de endurance, de corrida, mas muito mais numa base.
Vou colocar pro cara correr 10, 15 quilômetros. O intervalado corre. mas Junto funciona. num específico, próximo de uma competição alvo dele, sem chance. São treinos que eu não vou pôr passam um muito volume de de 30 corrida minutos. no meu atleta. Não tem porquê. O intervalado funciona. Exatamente. As pessoas às vezes pensam. Um exemplo, um mito muito comum na musculação. Eu tenho que fazer esteira por 1 hora para queimar gordura. Quando eu faço o intervalado, os meus primeiros tiros, tentar falar de uma forma simples, vai. Nos meus primeiros tiros, eu utilizo o ATP-CP, que é uma fonte rápida de energia, e o carboidrato tocado. Só que vai passando os tiros, eu começo a utilizar menos carboidrato e mais gordura. Então, por exemplo, é possível fazer uma prova de 5 quilômetros sem nunca ter corrido 5 quilômetros. Eu tenho vários casos desse, mas o cara fazia os intervalados. Agora 10, 15, não, mas vou pegar de 5. Então, assim, o cara que quer melhorar no CrossFit, ele tem que fazer 10 quilômetros, 5. O intervalado já cumpre isso. Por mais que ele vá fazer 5 quilômetros. Porque a base aeróbica dele melhora muito. Melhora Aham. demais. E às vezes o cara odeia corrida, que era muito comum. E o E tem pessoas que intervalado- odiavam corrida que hoje eu escuto falar, nossa, tô correndo. Eu falo, você odiava corrida? Eu gostei do cross. Eu falo, cara, que bom. Eu tô encontrando muita gente assim Né? também. Tipo, Muito, A Gisele muito. era uma Eu dessas sou essa. pessoas, tá? Eu Quando fui eu falando, entrei na eu falei, vida olha eu dela, aí. ela não corria. E Hoje, às vezes, Adoro. eu quero ir Faz correr. Eu bastante falei, não, mas corrida de de rua. novo. Eu coloco Corrida é bom que fone. você dá uma pensada na vida, É, né? tem que me pedir pra parar agora com a corrida. Não, maluco. não precisa correr de novo. Gente, esse episódio tá maravilhoso. Antes de a gente entrar aqui na última pergunta, porque já estouramos, inclusive, nós. Você vê, quando o negócio Nossa, é muita flui. coisa. Mas gostaria de agradecer aqui todos os nossos patrocinadores mais uma vez, Life Strong, que nos dá aquela energia maravilhosa. Oh, eu só tomei um só hoje, hein, Rafa? Tomou um. Por isso que eu me Que controlei bom, aqui no que sorte episódio, nossa, senão- viu, Gu? Só eu ia falar aqui. Mas Eu esse perdi antes. energético aqui ele é maravilhoso, é tudo zero. Então, pô, quem não experimentou ainda, Dá uma cafeíninha de experimentem, leve. que vocês não vão conseguir ficar sem. Eu perdi as camisetas básicas aí, ó, branca, Tá preta. aí, ó, todo lindão, Custom de de Upper upper. Just, nossa vestimenta oficial. Brave Fitness, né? Os equipamentos Brave também, todos os equipamentos oficiais do Deck aqui do 03. Aí, inclusive, vocês que estão aqui assistindo, sexta-feira tem desafio, tem Open aqui no Deck. Tem Open, venham assistir. Não Venham fala quem vai assistir. estar ainda. É, ainda não, spoiler. Eu acho que já vai ter. A gente já Será? vai ter Talvez, soltado, né? talvez. Talvez sim, talvez Mas vocês já venham saibam. presencial. Venham é. assistir o combate, o face-to-face aqui, que vai ser maravilhoso. Quero agradecer Airwave, também nossa placa esportiva de performance. Rocket Labs, os melhores suplementos esportivos. E pra gente finalizar, então, que você nos deu uma aula durante esse episódio aqui. Qual que é aquele seu conselho para quem quer melhorar de forma mais estratégica aí o seu treinamento para sua modalidade principal ou a sua própria forma de treinar, né? Como treinar de forma mais inteligente? Aquele conselho. Se quiser já passar seu Instagram e falar, é só me contratar. É só me contratar que você vai treinar de forma Eu acho uma boa inteligente. E ideia. você lançou um curso recentemente, Eu não lancei, foi? agora De treino, eu fui pros cursos agora. É, Não vou né? parar mais. curso online. Nossa, ele dá aula, um show aula dele, hein? Não, deu pra ver, né? Verdade. Deu pra Deu ver. pra ver Não. só. Eu gosto. De verdade. É uma especialidade sua, né? A aula você. Isso daí você é Não, muito ganhei bom. bastante aprendizado hoje, É, de ele fato. sabe O episódio foi direcionar top, foi muito top. bem. Só em pós são mais de 10 anos. Pô, dando aula de pós-graduação. Todo mundo já formado ali, não é fácil, não. Mas manda lá. Ó, você falou a palavra inteligente. Então vamos falar sobre uma preparação inteligente. Preparação inteligente é aquela que você não faz nada mais. Eu acho que casar a sua realidade de vida com o seu treino, esse é um erro, parece tosco. Mas por que tá falando isso? Porque 90% acontece. E no Endurance, aliás, o CrossFit também. Quando você tem alto volume de treino, horas de treino, cara, vai ficando cada vez mais difícil. E se você pegar um esporte, quantas pessoas vivem de um esporte? Que seja o futebol, que é o número 1 do Brasil. Quantas pessoas vivem de futebol no Brasil? Cara, pouquíssimas. Então, assim, casar a sua vida, entender que se você não dorme, se você não come, você não rende. Ah, mas eu tô rendendo. Mas você vai quebrar. Em algum momento você vai quebrar. Esse é o primeiro ponto. Ser um atleta inteligente é ser um atleta que sente os sinais do corpo, a percepção de esforço, por exemplo. É você entender quando você tem que parar. E tem sinais que são claros. Tem cara que tem tampão pedalando, tipo, fica a vista branca e fala, ah, mas tô bem. Cara, você não tá bem. Alguma coisa tá de errado ali. E ele ignora totalmente o sinal, tá? Então, entender os sinais. Parece clichê, mas qual que é a importância da alimentação com o treino? Por exemplo, eu vou usar uma betalanina.
Cara, se eu não entender que treinos de força são importantes para creatina, por exemplo, e treinos com intervalos curtos, ou intervalados, eles geram fadiga, acidose metabólica, eu não entendo o que eu tô tomando. Se eu não entendo, uma dúvida, creatina para endurance, eu posso? Cara, no endurance você sobe, você faz subida, você tem sprint, você faz academia. O que a creatina vai atrapalhar uma pessoa? O carbo. Poxa, eu quero começar a fazer 3 horas de crossfit, de treino de crossfit. Cara, sem carbo você não vai render. Só que o carbo junto com o aminoácido, por exemplo, ele te recupera mais rápido. Então, a nutricionista, ela consegue casar. Às vezes o cara quer correr com fibra. Meu, o cara no meio da corrida passa mal. Coisas simples que a gente acha que aquilo é saudável, mas não é para aquele momento. Então, a ideia de você dar o próximo passo na performance, ela passa pela nutrição, ela passa pela cabeça. Então, não adianta você ter. Se você não tem cabeça, você não vai chegar muito longe, tá? Pensando em alto nível, né? E eu acho que, assim, investir em bons profissionais aqui, né? Todo mundo consegue por questão financeira, mas se você tiver condição, crie uma equipe. Então, não é essa ideia de que eu tenho um carinha que faz tudo. O cara passa treino, dieta, bola e ainda faz massagem se precisar. Esse cara não vai servir pra você. Ele não vai você não vai chegar no topo com ele. Não em performance. Esquece estética. Não em performance. Então, quando a gente começa a olhar o básico, o cara compra uma bike de 100 mil reais, mas não treina direito. Não vai chegar muito longe. Ele só vai gastar dinheiro com a bike dele. E tudo bem que ele tem dinheiro, mas não vai chegar muito longe. Entender sobre volume de treino, sobre intensidade. O CrossFit, ele tem uma coisa que é maravilhosa. Vocês sabem porcentagem de carga. Ninguém sabe. Então, vocês têm diferenciais com relação a isso. Vocês entendem de volume. Você pode ser um jornalista, você pode ser um veterinário. Você sabe de carga, de porcentagem, de volume. Então, o CrossFit, ele é um exemplo nesse aspecto para todos os esportes. A musculação a pessoa não sabe. Coloca uma carga aleatória e faz. Então, assim, quanto mais você entender do seu esporte, só que entender não significa que você não precisa de ajuda, só que você entende sobre ele. Quanto mais você casar treino com a alimentação, treino com o psicológico, treino com a recuperação, entender ali como que você divide o treino de acordo com o seu dia. Com o seu dia é o mais... Não adianta eu prescrever um treino mega blaster de 3 horas pra você, se você brigou com a sua mulher, o carro furou os 2 pneus e você tomou uma fechada no trânsito. Não vai estar legal para algumas pessoas. Para outras vai estar até muito. O cara vai... E tem algumas que vão falar, meu, nossa, não, hoje eu não tô querendo nem estar aqui. Só que se eu não tenho uma base disso... É isso aí, conhecimento, né? Conhecimento. Busquem Muito conhecimento. bom. Exato. Muito bom. Obrigado pela aula que você nos deu. Foi uma honra É ter sempre um um prazer. profissional tão habilitado Demais, aqui, né? Gu. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Um assunto que faz muito fit aí com tudo que a gente fala aqui, né? Aqui no Deckcast a gente preserva muito saúde e trabalhando nessa parte mental também do fitness. Então, tudo a ver você estar aqui hoje. Foi um prazer de verdade recebê-lo. Tô Como que aqui a gente te sempre. encontra na rede social? Gustavo Barquilha. É um jeito mais fácil de me encontrar, @Gustavo Barquilha pelo Instagram. Demora um pouquinho, mas respondo, juro, gente. Mas eu posto coisas diariamente lá. E aí tem Hotmart, tudo, mas eu tô colocando tudo pelo Instagram. Já tem Show de link bola, lá. já fala do seu curso aí, tá tudo lá. Eu tô com 2 cursos. Eu tô com um para nutricionistas, que é a interação do treino com a nutrição esportiva, né? Eu tô com outro que é treinamento de força para endurance, mas eu tô lançando mais 2. Tô lançando e-book sobre emagrecimento. Caramba, hein? Não, Segura, menino. cara, já que eu já faço isso todo dia, toda hora, eu Coloca vou colocar pra vender. divulga, né? É isso. Compartilha. Esse ano eu quero lançar 12 produtos pelo menos no ano. Caramba. Sensacional. Sucesso, Gu. Mas já deu Amém. certo. Parabéns, muito obrigado mais uma vez. Que agradeço. E espero vocês no Prazer. próximo Valeu, mais um episódio. episódio da Deckcast. Não Valeu! Valeu, galera.